Eu sou Alexandre Morales, bancário da Caixa Econômica Federal, e estou fazendo esse vídeo aqui porque eu achei um absurdo que os sindicatos bancários de Bauru região têm feito, e vou aqui desmascará-los mais uma vez, já que isso tem sido aí o meu ofício durante alguns meses. Para você ter uma ideia, o título, né, desse vídeo que eles colocaram é assim: saiba o verdadeiro motivo pela qual a votação foi suspensa pela Justiça. E tudo que eles vão falar aqui é qualquer coisa, menos o verdadeiro motivo. Mas a gente vai aproveitar que isso está público e vamos sim contar a versão dos fatos, porque você, amigo bancário, merece saber a verdade. E uma das coisas que você tem que ter muito claro logo no início desse vídeo é que ninguém entra com uma ação no seu próprio CPF, correndo o risco de receber aí uma litigância de má-fé, ser condenado e ter que pagar, sentir no bolso esse prejuízo, se não for aí, pessoal, uma coisa séria. Ninguém aqui é moleque para tentar alguma coisa disso, ou tem recurso para brincar com a justiça. Então, assim, esse argumento que nós estamos querendo tumultuar, que a gente enganou o desembargador, uma vez um desembargador, outra vez outro desembargador, não tem o mínimo fundamento na realidade. E a gente está aqui para falar de coisa real. É por isso que a gente se intitula aí como os bancários de fato, porque de fato somos bancários e temos apego pela verdade. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha no vídeo. Notícia boa e notícia ruim. Qual que vocês querem primeiro? Primeiro eu vou dar boa, né? Teve coleta de votos aqui no Sindicato dos Bancários de Bauru região. Foram 2 dias e mais algumas horinhas ali do terceiro, né? Até a gente ser notificado pelo oficial de justiça. Então teve eleição aqui no Sindicato dos Bancários. Teve 2 dias, mas um tantinho ali, aí já começa, né, a dar indício que a coisa não vai ficar boa, e aí a gente tem que explicar. O sindicato foi informado no segundo dia, né? Inclusive eu fiz questão de ligar lá e falei, ó, acabou de sair uma liminar, a eleição tem que ser paralisada, né? A justiça deu que realmente não pode, estar suspensa a eleição. Então, assim, eles já estavam sabendo, e mesmo assim eles tentaram aí, atropelando, daquele jeitinho, já que a comissão é tudo brother, né? Já falei, volto a repetir. Advogado da Chapa 1 é advogado particular do presidente da comissão eleitoral. A mesma comissão que teria que ter indeferido a primeira vez a chapa irregular. Tanto é que o sindicato teve que trocar os nomes. Você está acompanhando, você está vendo. O sindicato teve que trocar os nomes. Foi obrigado pela justiça. E mais uma vez trocou os nomes na malandragem. E a gente vai falar disso também. Mas segue o vídeo. Bancários de Bauru região, deu quórum de acordo com os mapinhas ali de Mandrake, entrega de urna, mandrake. né? Então a eleição tá bonitinha, foi feita. Agora, qual é a má notícia? Que ela foi suspensa de novo, né? Foi suspensa. É lógico que ela foi suspensa, né, pessoal? Por uma questão simples. O sindicato burlou as regras mais uma vez, desrespeitou o estatuto. O sindicato, para você ter uma ideia, quando ele foi reformar o estatuto, ele já fez de maneira errada, tá? E eu falo isso com muita tranquilidade, porque assim, quem lê o estatuto sabe. O sindicato, para ele fazer uma reforma estatutária, ele tem que fazer uma ampla divulgação com 15 dias de antecedência. Eles desrespeitaram completamente, se confundiram, né? Se confundiram, entre aspas, confundiram antecedência com prazo de 15 dias, fizeram uma lambança, ou seja, até a mudança no estatuto está irregular. E eu posso provar para vocês, com o maior prazer. Mas vamos pro vídeo. E foi suspensa por quê? Porque o ex-diretor nosso aqui, né, que sabe muito bem como as coisas funcionam. Exatamente, sei muito bem como as coisas funcionam, sei muito bem qual era a intenção, inclusive quando foram mexer no estatuto, falaram para mim. Eles chegaram e disseram que iam acabar com o representante de base, acabar com o delegado sindical, que era para evitar qualquer possibilidade do sindicato ser tomado por grupos de oposição. Eles só não contavam que eu não ia querer participar disso, pois eu renunciei no mesmo dia, já que isso não é conduta para quem defende democracia em todas as instâncias, em todos os lugares. Então, assim, pessoal, conheço muito bem aquilo ali, sei o que eles estão fazendo há muito tempo, que os problemas não vêm de hoje, não vêm da época que eu participo, tá? Esse sindicato ele já foi denunciado, inclusive, e condenado antes de eu estar lá, entendeu? Então, o problema vem de muito tempo e a gente sabe, o problema tem nome e sobrenome, né, seu Paulo Tonon? Vamos lá, então. Então aqui tá alegando que a Assembleia, aquela Assembleia, sabe aquela que teve 150 pessoas aqui na quadra? Essa aqui não foi divulgada corretamente. Opa, meus amigos, é claro que não foi. Tanto não foi que nós conseguimos eliminar para suspender, né? Imagina, pessoal, aqui ninguém é expert em enganar desembargador. Não temos esse talento, tá? E se tivéssemos, não iríamos usar para coisas assim, tá bem? Já foram 2 vitórias seguidas no
Tribunal de Justiça, né? Não é pouca coisa. Tudo isso porque eles não cumprem o estatuto. Se você estava nessa assembleia, você se lembra quando eu fiz uma questão de ordem e falei, olha, a convocação dessa assembleia está sendo feita de maneira irregular. Existem duas maneiras de você convocar no estatuto, respeitando o prazo mínimo de 48 horas. Ou você coloca a convocação no jornal da entidade, ou você coloca num jornal de grande circulação. O Jornal da Cidade ele mudou a distribuição dele em janeiro. Ou seja, antes ele atendia 32 cidades, agora ele passou a atender só 3. E aí o pessoal foi informado. Quis fazer vista grossa, comissão eleitoral a mesma coisa. E eu falei, inclusive, na Assembleia. Se você foi na Assembleia, você lembra que eu falei: olha, tudo o que está acontecendo aqui vai ser anulado, porque ele já nasce de uma convocação irregular. E nada do que será decidido nessa Assembleia vai ter validade. E é isso que está acontecendo. Como uma Assembleia que tem 150 pessoas, quase 10% da categoria bancária não foi convocada corretamente. Aí eu vou falar como, pessoal. Você pode ter recebido aí uma ligaçãozinha do pessoal do sindicato no seu celular. Com certeza eles procuraram você e ainda falando mentiras. Olha, se vocês não comparecer aqui hoje à noite para ajudar a gente, a CUT vai voltar e tomar o sindicato. Se só isso não fosse mentira, ou pior, eles publicaram o edital no sábado. Não publicaram uma matéria com 48 horas de antecedência, nem no Jornal da Entidade, nem no site, Facebook, Instagram e nem no site da entidade. Quando está ameaçado a liberação desse povo, aí eles correm. E aí você pode ter recebido aí uma ligação: olha, corre aqui no sindicato, porque senão a CUT vai vir aqui e vai tomar tudo. A CUT não está nem interessada no nosso sindicato. A CUT está com um monte de problemas maiores e não vai perder o tempo nesse momento com os sindicatos bancários de Bauru, e nós não temos ligação nenhuma com a CUT, vocês podem ficar tranquilos. Embora essas pessoas que falam vieram da CUT, tá? Tem diretor aí que veio da CUT. Pesquisa um pouquinho que você vai saber quem que veio pela CUT aí. Tem gente que está falando bastante e veio pela CUT. Então é assim, pessoal, não é novidade. Convocação é muito simples. Ou se atende o critério ou não se atende. 48 horas de antecedência no Jornal da Entidade ou no Jornal de Grande Circulação, coisa que não aconteceu. Você se lembra que eles tiveram aí a pachorra de dar desculpa, de que, olha, nós não convocamos antes no Jornal da Entidade, nem no Facebook e no Instagram, porque não deu tempo. E a gente não ia querer que os nossos funcionários trabalhassem até mais tarde, fazendo hora extra. Pessoal, que desculpa, que mentira boa. O mesmo trabalho de enviar um edital para o jornal é fazer uma postagem na rede social. Você tem rede social, você sabe o que eu estou falando. Um simples clique você já consegue postar um conteúdo lá. Então, assim, não tem pé nem cabeça esse argumento. Enfim, né? Tá aqui o e-mail do Jornal da Cidade que ele usa para alegar que o Jornal da Cidade pessoal, fisicamente só. É só ir lá e pedir o documento, né? Fazer o pedido ali. Tá aí, ó, provando. A edição impressa do Jornal da Cidade é distribuída em Bauru, Agudos e Piratininga. Ah, mas tem uma versão digital? Tem uma versão digital, só para assinante. Quantos de você são assinantes do Jornal da Cidade fora da cidade de Bauru? Fala para mim, comenta aí nesse vídeo aí. Quantos de vocês são assinantes do Jornal da Cidade? Se o Jornal da Cidade restringiu sua distribuição, se o Jornal da Cidade não fala nem da sua cidade mais, para que você vai ser assinante do Jornal da Cidade? Então, assim, um número muito pífio. Se tiver alguém, é um ou outro. E o edital não fala em um ou outro, ele fala em ampla divulgação. Então, assim, esse argumento já cai por terra. Só atinge 4 cidades hoje, mas você vê que no próprio e-mail tá aqui embaixo, ó, via digital, acesso, Jaú, Bocaina, outras cidades que não fazem parte. Tem que ser jornal impresso. Tem que ser jornal impresso, né? Isso é óbvio que tem que ser jornal impresso. Até porque o nosso estatuto ele não mudou, né? Ele sempre tratou como jornal impresso. Jornal que pode ser aí adquirido facilmente. Você pode ir numa biblioteca e ter acesso a esse jornal. Agora, uma assinatura é bem mais complicado. Você não tem assinatura de um dia só. Você tem que pagar uma assinatura. Às vezes tem que pagar 6 meses, 12 meses para ter desconto. Então, assim, é claro que tem que ser jornal. Você consegue ir numa escola, você tem acesso ao jornal. Você consegue ir numa biblioteca, você tem acesso ao jornal. Tem que facilitar. O associado ele não tem que ter uma assinatura para ficar sabendo o que acontece na entidade. Então, assim, argumento tosco. Ao edital, percebe? De qualquer forma, eles não conseguiram sucesso aqui, ajuizando a ação em Bauru, e conseguiram um mandato de segurança em Campinas, e é por isso que a eleição está suspensa. O que resta agora? Pessoal, a gente aguardar até que seja resolvido. Não é resta aguardar, não. O sindicato já teria que ter convocado uma assembleia
para fazer uma junta administrativa. Eles não fazem isso porque eles teriam que voltar para o banco. E eles morrem de medo. O que eles fizeram foi um documento fraudulento junto à Comissão Eleitoral para continuar na boa vida, já que tem pânico de ter que voltar para o banco e se submeter ao que eu e você, amigo bancário, se submete diariamente. Eles se acham acima da categoria e não acham que merecem passar o final dos dias deles trabalhando no banco. Resolvido isso, para a gente decidir o que vai ser feito com o sindicato aqui. Espero que essa decisão seja revista, que a Assembleia nem precisava de Assembleia, a Comissão Eleitoral tinha total autonomia para fazer isso, que a gente passou por Assembleia por uma questão de um cuidado a mais que a diretoria teve, que não precisava pelo estatuto. O processo eleitoral foi feito lá atrás, já tinha uma ordem judicial falando que estava tudo ok. Cara, que mentira, que lorota boa. Nesse momento que aconteceu a Assembleia, tinha a indicação de uma desembargadora do Ministério Público suspendendo a eleição. Tem que ser muito ordinário para falar que tinha aí uma autorização. É óbvio que não tinha autorização, e é óbvio que se tivesse uma autorização, não teriam chamado uma Assembleia. Não faz o menor sentido. É mais uma mentira de quem vem aí há muito tempo enganando você, bancário. Eu tenho certeza que ele não falou que ele era um condenado, que ele tinha dado causa para o sindicato dos bancários ser condenado para assédio. Então, meu amigo bancário, se liga numa coisa. Se o seu pai é bom para você, mas é ruim para sua mãe, ele não é bom para você. Se o sindicato dos bancários atende bem você, mas maltrata os funcionários da entidade lá dentro, ele não é bom para você. Se o sindicato dos bancários presta um bom serviço no banco A, mas não presta um bom serviço no banco B, ele não serve nem para A e nem para B. Teve a coleta necessária para dar legitimidade para a eleição dessa chapa única, porque não teve outra concorrência. Então a única coisa que os caras querem é o que a gente está falando desde o começo, né? Golpe. Querem que não tenha diretoria no sindicato muito em breve e que eles tentem administrar isso aqui através de um golpe. O Sindicato Bancário de Bauru Região está na resistência contra golpistas. O Sindicato dos Bancários de Bauru Região está na resistência da liberação deles, né? O Sindicato dos Bancários de Bauru Região não está frequentando a agência, a não ser para fazer propaganda eleitoral. Não fez um ato do 6x1, né? É uma piada falar que o Sindicato dos Bancários de Bauru está na resistência, sendo que nem na agência eles estão indo, né? A gente está vendo aí que eles só foram na campanha eleitoral e estão sumidos, quase um mês para soltar um jornal. Então, assim, pessoal, muita mentira, muita enganação. E vocês estão vendo aí. Estão apanhando e feio no judiciário. Porque tem culpa no cartório, galera. É simples. Quem tem culpa no cartório, a justiça cedo ou tarde chega lá. E aí não adianta falar que o lobo mau tá aí fazendo mal para os porquinhos. Galera, se os porquinhos fazem a casa de palha, o lobo mau não precisa nem assoprar, que a casa cai, meu amigo. E não adianta se esconder em casa de tijolo lá no aparato sindical, porque vai cair do mesmo jeito. A justiça alcança, o vento da justiça cedo ou tarde sempre alcança. Então é isso, meus amigos. Não adianta fazer risinho, não adianta postar coisinha no Instagram, não adianta tentar enganar a base falando em CUT. Vocês vão ver que não existe CUT, não existe chapa número 2, não existe nada disso. O que existem são bancários lutando para manter o sindicato no caminho da luta, da regularidade, do respeito ao estatuto. Hoje é com a gente, amanhã são com os outros, pessoal. E a gente tem que sim devolver esse sindicato e não admitir que assediadores façam parte da nossa diretoria. Não podemos deixar que um sindicato tão bonito tenha uma história tão manchada e tá fazendo isso. Está tendo aí uma decadência na atuação dos sindicatos bancários de Bauru Região, desrespeitando o estatuto, desrespeitando as regras, inscrevendo gente que nem da nossa base sindical escrevendo gente que nem pagando mensalidade estava. Eu conversei com um dos candidatos dele, ele falou para mim com todas as letras: Alexandre, desde que eu saí em agosto, nunca mais eu paguei uma mensalidade. Então, assim, são vários absurdos. E quem não gostar, me processa. Se achar que eu estou mentindo, faz o favor, me processa. Porque aqui a gente não vai tolerar nenhum tipo de constrangimento e muito menos intimidação. Nós não vamos parar, pessoal. A gente só tem ganhado apoio e solidariedade por parte de vocês, bancários. E o nosso movimento só tende a crescer. Bancários, de fato, lutam e sabem o que querem. E é por isso que a gente não vem com historinha, nem com vídeo mentiroso, não. Porque a gente tem apego ao fato e, de fato, somos bancários. Falou? Aquele abraço, divulga esse vídeo, compartilha, desça o pau nessa pelegada aí que não está representando os bancários
como se deve. São cheios de falar dos erros dos outros, mas não conseguem aí assumir os próprios erros. O sindicato já gastou milhares de reais numa eleição que não aconteceu e provavelmente vai ter que ser reiniciado do zero. Você se lembra quando a gente fez a denúncia cara a cara na Assembleia e a gente falou, nada do que está acontecendo aqui vai ter validade. A gente avisou. Que pena que eles, ao invés de ouvirem a categoria, se preocuparam em gastar dinheiro com segurança, né? Brutal. A eleição, ridículo o comportamento, constrangendo as pessoas a votarem. Muita gente não queria votar, pessoal. As pessoas não se sentem representadas. Elas não querem homologar uma eleição suja desse tipo. E eles lá lotaram os locais de segurança e foram coagir os bancários. Muitos deles nem sabiam que poderiam aí estar recusando, né? Então é isso. Triste e lamentável. Vamos ver esse finalzinho está na aqui? resistência contra golpistas, FENABAN e governo. Está na resistência. Ligaram para a FENABAN, mandaram um documento produzido pela Comissão Eleitoral. É assim, ó, eles mandam a Comissão Eleitoral produzir um documento. Aí a Comissão Eleitoral vai lá e produz. Aí eles pegam esse documento e eles mandam para o banco, pedindo, pelo amor de Deus, para o banco não tomar a liberação deles. E os bancos sabem que eles liberados tá bom. Não estão fazendo porcaria nenhuma pela categoria. Não estão fazendo ato, não estão fazendo resistência. Não estão fazendo resistência nenhuma. Os bancos estão deitando e enrolando. Então os bancos falam, pode ficar aí mais um pouquinho. Nem que for de maneira irregular. O que tem que ser feito é chamado uma junta administrativa eleita pelos bancários da base. É a base que tem que dominar isso aí.